O Vasco está negociando a contratação do técnico Vasco Matos. Isso mesmo, cara. O Vasco no Vasco pode acontecer. Técnico português de 45 anos de idade, que com certeza tu não conhece, não sabe qual é o estilo e o modelo de jogo dele, mas cá estou eu para tirar todas as tuas dúvidas e mostrar como jogam as equipes de Vasco Matos taticamente e o que você pode esperar caso ele se torne de fato o novo treinador do Vasco. O Vasco fez contatos, está buscando a contratação dele e a gente sabe como é que funciona o futebol. Pode ser que feche ou pode ser que não feche. Eu não estou à frente da negociação, não sei então em qual pé está essa negociação, mas eu vou te trazer uma análise completamente detalhada. Só é importante que tu deixe o like, que tu se inscreva no nosso canal e que tu compartilhe esse vídeo nos grupos de Vasco de WhatsApp para que todo torcedor do Vasco possa conhecer o estilo e modelo de jogo do Vasco Matos taticamente. Beleza? Agora sim, vem comigo. Vasco Matos é um técnico português de 45 anos de idade que preferencialmente joga em um 3-4-3, mas a gente sabe como esses sistemas táticos são bem híbridos no futebol, eu vou te mostrar daqui a pouco. Legal e interessante que ele tem um percentual de aproveitamento de 1,68 pontos por jogo. O desempenho dele é 55 vitórias, 23 empates e 34 derrotas. Então ele tem 49% de aproveitamento positivo aqui, o Vasco Matos, números dele bem interessante. Ele nunca chegou a treinar clubes grandes lá em Portugal, né? O Santa Clara foi o último clube que ele treinou, que ele fez um trabalho bem interessante e acabou se destacando, né, cara? E atualmente tá aí livre no mercado, podendo se tornar novo treinador do Vasco. Eu peguei aqui como base, cara, esse vídeo do canal Adriano Analista. Ele tem um canal muito interessante também sobre análise tática. Dá uma passada lá no canal dele porque o conteúdo é de, assim, máxima qualidade. Eu destaquei aqui alguns detalhes para vocês sobre o jogo do Vasco Matos. Eu quero começar detalhando que esse 3-4-3, né, do Vasco Matos se constitui em você jogar com 3 zagueiros, e aí pode ser de fato zagueiros de origem, não necessariamente precisam ser zagueiros de origem. Ele pode muitas vezes fazer essa saída aqui de 3+2 baixando com um dos volantes, mas pode ser também que ele faça com 3 zagueiros. No Santa Clara ele jogava de fato com 3 zagueiros, 2 alas, 2 pivôs, que são esses 2 volantes, 2 meio-campistas mais armadores por dentro e um centroavante. E esse sistema tático te dá vantagem nessa primeira fase de construção, mas ela também te dá vantagem no corredor central. Olha só como é que ele tem mais jogadores no meio do que o adversário. Nesse caso aqui ele tem esse quadrado no meio, né, essa caixa por dentro, com os 2 volantes e os 2 meias, e tem 3 jogadores adversários, 1, 2, 3, para marcar 4 jogadores por dentro, porque esses outros 2, um tá para marcar esse ala e o outro tá para marcar o ala lá do outro lado. Então ele busca ter essa superioridade numérica por dentro por meio dessa caixa, com esses 4 jogadores. Então ele quer ter superioridade numérica no meio e também nessa primeira fase de construção, vocês vão ver aqui agora. Ele trabalha com esses 2 alas bem espetados, né? Aqui, um do lado esquerdo e outro lado do lado direito, para dar essa amplitude no campo, abrir a defesa adversária e fica com um centroavante mais fixo. Muitas vezes esse centroavante aqui, cara, como os times do Vasco Matos são muito verticais, ele não fica tanto tempo trabalhando a bola de um lado para o outro. Ele é um cara que gosta de acelerar o jogo, gosta de ter um time vertical, vocês vão ver daqui a pouco. Esse centroavante ele precisa ter velocidade para atacar as costas da última linha muitas das vezes, principalmente quando o adversário sobe pressão. Então aqui, ó, vai se tornar essa saída agora de 3+2 e vai te dar essa superioridade numérica com 5 contra 3 nessa fase aqui de construção, como vocês estão vendo. Então tu tem a vantagem numérica, a vantagem posicional e o jogo vai continuar acontecendo. Interessante que um dos pivôs, né, um dos volantes baixa um pouco mais e vai dar essa sustentação nessa saída de bola aqui com esses 3 jogadores. Os 2 volantes se movimentando. Daqui a pouco ele vai tentar utilizar a amplitude dele pelos lados do campo. Legal de destacar para o torcedor do Vasco, cara, que esse ala aqui dele, em grande parte do tempo, era o MT, ex-Vasco. Vocês lembram do MT, base do Vasco? Depois até se tornou zagueiro no Santa Clara, zagueiro pelo lado esquerdo. Mas um volante vem aqui um pouco mais atrás, já para dar liberdade para o ala. E agora a busca pela aceleração, a busca pela verticalidade. Olha como é que vai entrar esse passe vertical. Entrou o passe vertical, sustenta, joga. Olha como é que o time já conseguiu fugir dessa pressão de forma vertical com 3 passes. E agora você tem os teus 2 alas subindo bem abertos, te dando essas opções de passe. Vocês vão ver que no decorrer dessa jogada, esse ala aqui, no caso o MT do lado contrário, vai acompanhar, ele vai ficar livre do outro lado. Liga só.
Vai buscar essa profundidade, sustenta, faz o passe, a bola entra em um dos alas. É porque faltou visão de jogo para o ala aqui do lado direito. Porque se ele busca o cruzamento lá do lado esquerdo, o MT aqui no caso estava completamente livre. Mas ele vai preencher bem a área com 3 jogadores, só que o cruzamento vem errado. Mas era uma possibilidade muito clara de gol. Ele conseguiu gerar uma vantagem posicional e uma vantagem numérica em algum determinado momento. Mais uma vez o time aqui do Vasco Matos em primeira fase de construção, saída de 3 mais 2. A ideia é ter os seus 2 volantes atrás das costas dessa primeira pressão do adversário. E você ter de novo essa superioridade de um 3 do adversário te marcando contra 5 teu. E aí tu vai tentar atrair essa pressão do adversário, atrair o adversário para o teu campo, para depois você usar o espaço deixar das costas. Olha só. Muitos jogadores perto da zona de onde está a bola, vai acelerar o passe. Esse tripé aqui do lado direito para dar sustentação, um dos volantes, um dos meias e um dos alas, e vai fazer o jogo geral. A bola entra no meio e agora a busca pela profundidade, a busca por esse ataque aqui de ruptura nas costas da última linha, com o ala passando já livre lá do lado contrário e um dos meias atacando também e o centroavante aqui já atacando essa profundidade. Então por isso que eu até te falei, precisa ter esses atacantes rápidos. E o Vasco Matos faz muito isso. Atrai a pressão do adversário. Quando o adversário deu espaço às costas, tu acelera o jogo rápido buscando as costas da última linha. É uma marca dos times do Vasco Matos. Essa aceleração rápida aí, preenchimento de área. Mas aqui a jogada vai se desenrolar um pouco mais pelo lado. Mas são pontos bem interessantes. Agora vamos ver a fase defensiva dos times do Vasco Matos. Que se constitui em marcar em um 5-4-1. Que é utilizado por muitos times, a gente tá vendo aí na Copa do Mundo, 5-4-1 ou um 5-3-2. Mas aqui você tem os 3 zagueiros, os 2 alas baixando e esses 4 jogadores do meio de campo muito compactos. Os 2 volantes e os 2 meias que fecham pelos lados do campo com o centroavante um pouco mais livre lá na frente, sem tanta obrigação. Os times do Vasco Matos costumam marcar com bloco médio com bloco baixo muitas das vezes, buscando também atrair o adversário para depois usar a verticalidade quando você recuperar a posse de bola. O legal da gente perceber aqui é que o time dele sempre está muito compacto, fechando as linhas de passe por dentro, tentando obrigar o adversário a jogar por fora, e ele sempre busca ter dobras de marcação. Vocês vão ver daqui a pouco ele buscando ter essas dobras de marcação, um pouco de pressão. Olha só, um zagueiro saltou para tirar um pouco do espaço e agora tu vai ver a dobra aqui de retorno pelo lado do campo. Olha só. Nessa jogada aqui, o time até acaba cedendo uma possibilidade de gol para o adversário. Quase que sai o gol, né? Mas o adversário aqui não conseguiu o cabeceio. E no final das contas, a bola ficou aqui para o time do Vasco Matos, que era o Santa Clara de Portugal. Agora a gente vai ver o time dele subindo um pouco mais a pressão, tentando também induzir o adversário a errar. Deixa eu ver essa compactação aqui de pressão do time do Santa Clara do Vasco Matos. Jogadores encaixando, tentando tirar as linhas de passe com bastante inteligência. Um salta, o outro já vai fechar o possível passe do adversário. Então, às vezes, ele gosta de ter essa pressão. Em alguns momentos, dependendo do adversário do jogo, também fazer um pressing. O que é o pressing? É uma pressão mais forte ainda do que a pressão comum. É onde você precisa ter os jogadores muito bem fisicamente para executarem. E aí, talvez é para jogos mais dentro de casa, esse tipo de comportamento de abordagem. Um dos zagueiros sempre saltando. Quando você joga com 3 zagueiros, um dos zagueiros, né, do lado de onde está a bola, tem essa liberdade para saltar um pouco mais. Nesse lance aqui, a bola até vai entrar nas costas do zagueiro, mas os volantes vão recuperar rápido e fechar o espaço aqui nessa entrada da área, a famosa zona 14. O time vai conseguir recuperar a posse de bola para tentar sair em um contra-ataque. Mais uma vez o time dele em fase defensiva, um 5-4-1 novamente. E aqui a gente vai ver ele tentando forçar o time do Porto, né, no caso, a dar o chutão. Ele vai começar a saltar a pressão, o time dele, gatilho de pressão, que é o passe um pouco mais para trás, esse passe de retorno, olha só. Vai começar a saltar a pressão, o time do Santa Clara vai buscar induzir o Porto a dar o chutão. A pressão certinho, encaixou 1 para 1 aqui do lado. E aí, força o chutão do adversário. Só que nesse tipo de situação, o teu zagueiro ele precisa vencer o duelo, cara. Ó,
Aqui ele vai perder o duelo e vai dar uma chance de gol para o adversário. O zagueiro precisa se impor. Ele vence, mas depois ele falha, e aí a qualidade técnica individual do jogador e o goleiro aparece bem para fazer a defesa. Mas interessante a gente ver que o modelo de jogo e as ideias do Vasco Matos, é claro que pode ser que chegue no Vasco e ele mude a forma de jogar. Como assim? Não jogando com 3 zagueiros, jogando com 2 zagueiros, baixando um dos volantes para fazer essa saída de 3. Tem várias maneiras de você jogar nessa construção de 3 mais 2, depois você ter aquela linha com 5 homens mais à frente. A maioria dos times ataca dessa maneira no futebol mundial. Se vocês repararem na Copa do Mundo, pararem para analisar taticamente, a maioria dos times ataca nesse 3, 2, 5. A maioria dos times. Assim, é uma regra hoje no futebol, e marca em um 4-4-2, ou marca nesse 5-4-1, ou às vezes marca em um 5-3-2, mas o que depende muitas das vezes para algo dar resultado ou não, também é a qualidade técnica individual dos atletas. Se tem um bom vestiário, se os atletas conseguem entender as ideias do técnico, e se você tem jogadores para jogar no modelo de jogo que quer o técnico. Mas existe uma ideia de jogo do Vasco Matos, é muito clara, é um técnico que ainda não pegou pressão assim de fato em um time mais forte, um time de maior expressão como o Vasco da Gama aqui no Brasil. Ele treinou times menores de Portugal, mas se ele chegar com culhão e o Vasco der material humano, tempo para trabalhar, pode ser que dê certo. E o Vasco Matos é conhecido como um técnico casca grossa, assim que eu andei pesquisando. Então tem que ver se vai ter um casamento bom com o elenco do Vasco. Mas é isso, cara. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada que eu publicar aqui. Eu vou ficando nessa, abração no Francesco, é nóis.